será que não tem também a ver, ministro, com aquele episódio de 2016? Eu tava lá no Fórum da Barra Funda. Eu era dativo pela Defensoria Pública de São Paulo, tava lá defendendo um réu preso lá, enfim, ganhando experiência como se deve fazer no início da carreira. E eu recebo um áudio, né? Enfim, já existia o WhatsApp na época, da presidente Dilma, então presidente Dilma, com o atual presidente agora, mas então possível chefe da Casa Civil, o presidente Lula. Aquele áudio marcou a história do Brasil, não tenho dúvidas disso, foi definitivo para o que se sucedeu, né? E a minha dúvida é, como foi aquele dia? A presidente Dilma chegou, o doutor Jorge Messias, o senhor poderia levar esse ofício aqui para o Lula? Conta um pouquinho desse dia. Eu acho... Olha, é uma coisa curiosa, eu nunca tratei publicamente desse episódio, nunca tive nem a oportunidade de tratar, talvez tenha dado uma ou outra entrevista, mas nunca tratei. Mas foi mais um dia normal, como outros tantos, da função que um subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil exerce. Você sabe que esse cargo é um dos cargos assim mais importantes e estratégicos da República. Foi subchefe de assuntos jurídicos o próprio Celso de Mello, o ministro Gilmar, Sim. o ministro Dias Toffoli, acho que, salvo engano, o ministro André não chegou a ser, foi ministro da Justiça, não foi subchefe de assuntos jurídicos. E simplesmente por este cargo passa todas as grandes questões do Estado brasileiro. Não existe nenhuma nomeação, nenhum ato, nenhuma norma, nenhuma sanção, nenhum veto, nenhuma medida provisória, nenhum decreto, nenhum projeto de lei, nenhuma emenda à Constituição não passe pelo cargo, pelas mãos do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. E é o cara, a pessoa responsável por preparar os atos que são assinados pelo presidente da República. Ora, se você recebe um comando do presidente que tomou uma decisão de nomear um determinado ministro da Casa Civil, você cumpre o ato. E foi o que aconteceu. A pessoa foi, o presidente Lula, então, assumiu via nomeação. E as pessoas não se dão conta, porque ele foi nomeado num diário oficial extra. E, na verdade, não só ele, foi feito um remanejamento no governo. Ele foi nomeado para a chefia da Casa Civil, o então chefe da Casa Civil foi nomeado chefe de gabinete, houve a medida provisória transformando o cargo de chefe de gabinete em cargo de ministro de Estado. Então, teve todo um remanejo dentro da administração pública. E havia ali, até por conta da necessidade de deslocamento do ministro Jacques Wagner para a chefia de gabinete, agora com status de ministro, fazer os atos todos casados. Então, o comando que recebo foi um comando absolutamente, para mim, no contexto em que o diário oficial já foi extra e que já havia necessidade de nomear as pessoas, para mim foi uma coisa normal. Agora, o que não é normal é o que aconteceu depois. O fato é que o que ocorreu depois já está nos anais da história judicial brasileira como um dos capítulos mais tristes, porque você olha aquilo como um erro judicial absurdo. O Supremo cassou, né? Não, o Supremo cassou a decisão, tornou nula todas as provas e aplicou uma reprimenda, né, ao então juiz que adotou aqueles atos. Sim. Áudio gravado fora do período de autorização judicial, áudio vazado de uma forma seletiva, descontextualizada, áudio vazado sem tratamento pericial correto, tanto é que a alcunha que se estabeleceu foi em razão disso, e tudo isso levou a uma violência política institucional, da qual tanto a presidenta Dilma e eu, em menor proporção, fomos vítimas. Mas isso também, na minha vida, eu encaro esses episódios de adversidade como aprendizado. Isso, na verdade, me fortaleceu, porque eu, a partir daquele momento, eu compreendi que o processo político do Brasil entrou num grau de degradação tão absurdo que a máquina judicial passou a ser utilizada como uma máquina de guerra política, o que absolutamente é incompatível com o nosso projeto constitucional. Então, isso me chamou muita atenção e passei a ter uma preocupação maior com isso. Mas me diga uma coisa, esse caso que ficou chamado famoso pelo caso Bessias, porque a presidente Dilma, ela trata num tom anasalado o seu Ela nome. estava gripada, Léo.